Oi, gente! Como eu sou brasileira, eu resolvi de agora em diante começar a gravar os meus vídeos em português também. Então vamos lá. Jesus resumiu os 10 mandamentos em dois mandamentos principais. E muitos de nós seguimos diligentemente o segundo mandamento, que é amar ao próximo. Mas a gente ignora o primeiro e maior mandamento, que é amar a Deus de todo o nosso coração, mente, alma e com todas as nossas forças. E o resultado, quando a gente faz isso, é que o nosso foco permanece na criação e não no Criador, na vida e não no doador da vida, aquele que nos ordenou a amar, para começo de conversa. Né? Aliás, ao examinar os 10 mandamentos, a gente percebe que 4 dos 10 mandamentos são sobre Deus e não sobre as pessoas. Na verdade, os primeiros 4 mandamentos são sobre o que a gente deve ou não deve fazer com relação a Ele, a Deus. Depois, sim, vem os outros mandamentos, né? Como não matar, não roubar, não cometer adultério, todos esses que têm a ver com amar os outros. Então, o que significa exatamente amar a Deus dessa maneira tão intensa, né? Que é intensa, né? Significa colocar Deus na posição mais elevada na hierarquia das nossas prioridades. Significa pensar nele e no que ele tem a dizer sobre todos os aspectos de nossas vidas. Dos nossos relacionamentos, as escolhas de carreira, as nossas decisões financeiras, as palavras que escolhemos usar, as nossas ações, né? E estar dispostos a obedecer a Deus, em vez de simplesmente fazer o que sentimos vontade de fazer, né? O que a gente acha que é certo. Né? E o interessante é que quando a gente realmente ama a Deus em primeiro lugar, a gente acaba amando os outros de uma maneira ainda melhor, né? Porque então a gente tem a palavra de Deus tão firmemente enraizada em nós que nós não vamos então simplesmente apoiar cegamente tudo que as pessoas que a gente ama fazem, né? Em vez disso, a gente é capaz de guiar essas pessoas, na verdade, de uma maneira sábia e de uma forma que honra a Deus. Porque quando a gente ama alguém, a gente não mente para eles e a gente não deixa que eles sejam enganados pelas suas próprias mentiras. Eu me lembro uma vez, quando eu visitei uma igreja que tinha uma pastora que era muito tolerante com relação ao pecado. E ela não só tolerava o pecado na igreja dela, mas ela também apoiava algo que era claramente contra os ensinamentos de Deus. Isso é uma tragédia, porque uma coisa é não acreditar em Deus, em Jesus e não ser cristão, e então fazer o que quiser. Né? E esse é o seu direito. Né? Ninguém pode forçar você a fazer nada, né? Nem mesmo Deus. E é por isso que ele nos deu o livre-arbítrio. Né? Você pode escolher, mas quando você é o líder de uma igreja, professando ser um seguidor do Senhor Jesus Cristo, que é santo, você nunca deve ir contra o que as Escrituras dizem só para agradar as pessoas. Né? Então, de novo, se você não quer nada com a Bíblia, você não acredita no que ela diz, tudo bem, é o seu direito. Mas se você disser que sim, você acredita na Bíblia, então você deve segui-la fielmente. Né? Sem modificar nada, sem diluir a palavra de Deus para não ofender ninguém. Porque então, quando você faz isso, você não está colocando Deus em primeiro lugar. E você não está obedecendo ao maior e mais importante mandamento. Agora, lembra, gente, que é importante saber que a gente deve sempre ser gentil e ter muito cuidado quando a gente fala com as pessoas, né? Porque a Bíblia diz que a gente deve falar a verdade com amor. E outra coisa, a gente deve também lembrar de ser humilde, né? E não arrogante, achando que a gente nunca vai estar na situação de uma certa pessoa, né? Que a gente percebe que está vivendo no pecado, né? Porque está escrito na Bíblia. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Então, a gente não deve ser espiritualmente arrogante, pensando que a gente é melhor do que as outras pessoas, né? Porque
só porque a gente tem um maior conhecimento da palavra de Deus. Todos nós somos pecadores, né? E a gente deve carregar os fardos uns dos outros e ter compaixão e amor pelas pessoas. Então, é importante estar atento a isso também, né? Obrigada, gente, por assistir esse vídeo. E o meu pedido de oração é que Deus fale ao seu coração de forma inequívoca, para que você comece a amar a Deus. E se você já ama a Deus, para que você passe a amá-lo ainda mais. Deus te abençoe.